E aí, família, firmeza daquele jeito, 1000 grau. Vamos dar mais uma aula aí, tá ligado? Vamos discutir aí a parte final de renascimento científico, cultural, parte 2, firmeza? Então, lá na parte um foi na aula passada, certo? Um vídeo aí muito importante para você estar vendo a aula de hoje, firmeza? Eu trouxe aqui para vocês, né, uma imagem, uma representação do diagrama copérnico, né, de Andreas, um holandês aí interessante, né, se eu não me engano é holandês, né, interessante aí, porque essa representação é de 1660, então ela passa aí ela está divulgando o pensamento copérnico, né, que foi um grande abalo para a igreja nesse momento, o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que era hegemônico e explicava pelo menos os grandes fenômenos, né? Então a gente tem aí uma crise desse momento da hegemonia do pensamento cristão, né? E um grande impacto, né? Aquele pensando numa luta de UFC aí na hora que cambaleou, né? Bem forte, foi aí quando Copérnico, né? Consegue tirar a hegemonia do pensamento geocêntrico, né, e traz aí uma interpretação heliocêntrica através de método científico, beleza? Então essa imagem do Andrés de 1660, ela está aí divulgando os pensamentos copérnicos por todas as regiões da Europa, firmeza? Então é bem interessante aí. Na aula passada a gente discutiu o surgimento do Renascimento nas cidades italianas, certo? Então aí tá tranquilo. A gente destacou aí quais são os fatores que proporcionaram que esse movimento surgisse lá. A gente trouxe as características do Renascimento, basicamente em um slide, ou se eu pontuei elas de uma forma bem pontual mesmo. Aquele slide, eu falei, não é para decorar aquela porra, mas sim para você usar ele como colinha para quando vocês olhar qualquer arte barroca, renascentista, do maneirismo, da arte barroca, né? Então é importante que você tenha essa colinha aí que talvez ajude você a interpretar, tanto na aula de literatura como na aula de história, beleza? Além disso, né, você tem aí a visão do renascimento do mundo, lembrando que o renascimento, ele é um movimento científico maior e o primeiro movimento científico cultural, né, de uma classe aí que se aliou junto com o rei e deu condição militar para o rei se colocar frente ao poder hegemônico da igreja na Europa, né? Um exemplo, Felipe o Belo, como a gente falou na aula lá, né, de formação dos estados modernos, beleza? Então ali a concentração, né, o rapto, né, o cativeiro de Aveyron. Então a gente tem aí questões que o rei, fortalecido por esse financiamento da burguesia, por contratar milícias, ele consegue impor o seu poder em cima de quem? Da própria igreja, maior instituição da Europa, certo? Da Idade Média. Então ele consegue se impor militarmente e a burguesia, seguindo o mesmo rumo do rei, né, agora começa a se impor ideologicamente como uma forma de ver o mundo, como uma forma de viver a vida. Isso a gente discutiu bastante na aula anterior, isso é importante a hora da análise daquelas pinturas, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai discutir o renascimento científico, que é uma parte muito importante para constituir a base científica que hoje é tão discutida, né? Pelo menos tem um mínimo de visibilidade em umas grandes mídias, né? E o surgimento do Renascimento em outras cidades como Holanda, Espanha, Inglaterra e Portugal. Beleza? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá legal então. Então, o objetivo da discussão tem que pontuar aqui que é apresentar, então a gente não está aqui para discutir excessivamente nenhum dos conceitos que vamos apresentar, né, e simplesmente apresentá-los, né, os principais nomes da ciência desse período e artistas, né, artistas plásticos, cientistas, autores, né, de estados como Holanda, Espanha e Portugal. Além disso, aqui é importante que você preste atenção, né, que a gente precisa destacar os pontos, né, de embate, né, entre o pensamento cristão da Idade Média para o pensamento burguês do Renascimento. Presta atenção nessa porra, mano, que eu tô falando, se liga. Mano, se o movimento é burguês
E o rei, financiado pela burguesia, hoje não, mas na época da Idade Média, ele consegue peitar a maior instituição da Idade Média. Se liga na missão, mano. O burguês também, que nem o Matias dizia, né? O burguês safado, no Tropa de Elite 1, ele vai, mano, se impor, tentar se impor também culturalmente e de forma de filosofia, né, ética, moral, em cima da própria igreja. Então, as bases do Renascimento que a gente discutiu na aula anterior, ele dava bases que questionava de forma veemente, né, dogmas cristãos e na perspectiva dos cristãos, muito daquilo que fundamentava a filosofia humanista, a corrente de pensamento humanista, que é base do Renascimento, eram coisas que poderiam ser especificadas como pagãs, como hereges. Então isso é importante ver que esse embate entre esses dois pensamentos é muito forte no Renascimento. E o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da arte, base que vai dar sustentação para a nossa sociedade atual. Porque quem venceu esse embate, quem conseguiu se impor culturalmente foi a classe burguesa. Isso se materializa no absolutismo, que vai ser a aula que a gente vai discutir depois. Mas antes disso, né, a gente está discutindo aqui esse embate. Isso é a questão mais importante que a gente tem que destacar e ver essa contradição entre esses dois pensamentos. Beleza? Tá suave, então. Então vamos lá. A ciência, como eu já disse na aula passada, a valorização do método experimental, certo? A gente vai ter o Galileu Galilei aí, importante protagonista nesse método, na utilização desse método experimental, né? E o racionalismo, ele é base estrutural da corrente filosófica humanista, da corrente filosófica que estrutura esse renascimento científico, né? Então, tanto a organização das cidades, como a gente disse na aula anterior, como a forma de organizar uma pintura, como no Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, como a forma de organizar uma cidade, né, tudo isso está envolvido em uma racionalidade, em uma lógica, né? Então isso é base também para o pensamento científico, tanto da ciência de observação dos fenômenos naturais, né, como a ciência política também, né? E a gente tem aí já os primeiros embates dessa ciência, né, que ela não fica alheia a esse movimento cultural, né, de refutar as interpretações religiosas típicas da Idade Média. É importante destacar que aqui nesse momento a igreja ela não consegue dar explicações para a peste negra, que acaba vindo do Oriente Médio, uma explicação de cura ou de como tratá-la, né? A peste negra, as diversas epidemias que estão ocorrendo naquele momento, não consegue, a igreja não consegue dar uma explicação experimental, uma explicação materializada sobre aquilo, né? Por que está acontecendo aquilo e como lidar com aquilo. Então, o Renascimento ele surge como alternativas, o intercâmbio de conhecimento mesmo, ele consegue dar alternativas de interpretação para os males que a Europa está passando naquele momento, e por isso ele adere de uma forma muito rápida e uma extensão de área muito grande, beleza? Então aqui a gente falou, né, no slide primeiro, o primeiro grande impacto que a gente tem é o modelo Copérnico, né? É essa quebra de hegemonia do pensamento geocêntrico. O que é o pensamento geocêntrico em linhas gerais? O pensamento geocêntrico, ele é aonde a Terra criada, tudo sai e é criado a partir de Deus. E Deus criou o universo e criou a Terra, certo? A Terra ela está no centro desse universo. Então, bem em linhas gerais, a Terra, todo o universo, ele se organiza e ele circula a Terra, certo? Então a Terra tem um certo protagonismo em toda essa estrutura criada pela grande entidade na perspectiva do católico, certo? Então, no cristão. Então nessa perspectiva, né, quando a gente diz aí, quando Copérnico, né, ele põe aí que na realidade a Terra ela circunda um centro, ela circula um centro do universo e o astro mais próximo desse centro é o Sol.
Então a Terra e os outros astros, como as outras estrelas, Marte, Vênus, que ele consegue já destacar através da observação. Ele olha as estrelas e o movimento ao decorrer dos dias, anota as posições e acha uma lógica dentro dessas todas essas posições que é apresentada para ele ao decorrer das observações dos anos, certo? Então a gente tem aí um método científico da própria observação de fenômenos naturais e anotação e uma regularidade deles para ele chegar à conclusão que isso já as conclusões do Copérnico, que todos os astros eles têm uma velocidade constante e infinita. Então todos os astros vão circular em cada um com a sua velocidade, mas todos os astros têm velocidade constante e infinita. Além disso, todos esses astros, eles circulam, né? Eles fazem um movimento de circular ao redor de um centro que está no centro do universo. E o astro mais próximo desse centro é o Sol, certo? Então a Terra, nessa interpretação heliocêntrica, através de uma filosofia racionalista, né, de uma observação, de uma construção de uma lógica, a gente tem um diagrama disso, né, a gente vê aí uma quebra dessa hegemonia do protagonismo que a Terra, daquela criação do divino teria nesse planeta e consequentemente nas suas crias, né? Então, basicamente, a gente tem uma quebra dessa hegemonia. Além disso, Copérnico ele não explica só isso, quebrado. Ele fala que a Terra, isso ele não consegue provar cientificamente, mas ele fala que a Terra, além de fazer circular esse centro, ela faz um giro no seu próprio eixo, né? Que hoje foi algo provado por Galileu, que a gente vai dizer, e também algo provado por Newton e os outros físicos, né? Os outros astrônomos moderno, certo? Então, que algo que o Copérnico, através da observação, deduzia, não conseguia provar, como a explicação das estações do ano. Ele também fez um modelo explicativo dos signos, né? Os signos também nessa questão de astronomia, certo? Das datas dos meses, certo? Ele consegue aí fazer uma explicação, inclusive das estações, que isso é muito importante, né, para a agricultura daquele momento, certo? Fazer uma explicação do entorno desse diagrama, entendeu? Que acaba quebrando essa hegemonia, isso é extremamente importante, beleza? Esse é o primeiro grande golpe que a igreja sofre, porque ocorre a primeira grande quebra de hegemonia de pensamento da igreja, certo? Além disso, é importante lembrar que na mesma época que o livro foi publicado, em 1543, né, publicado pelo discípulo de Copérnico, Copérnico foi sentenciado pela Inquisição à fogueira, né, morto aí pela igreja, certo? Então, ele refutava e usava um método de observação. Aqui a gente tem um discípulo, né? Ele nasceu, acho que uns 3 anos depois, em 46, se eu não me engano, 1546, se eu não me engano, Galilei, né? E aqui a gente tem um óleo sobre tela do Cristiano Banti, né? Que é o Galileu, né? De frente com os inquisitores, né, com o tribunal da Inquisição, tentando responder por que ele estava perante esses juízes da Inquisição desse momento da igreja. Porque Galileu, ele através de um método de experimentalismo, ele consegue provar o heliocentrismo, né, ele dá mais evidências, traz mais evidências junto com o Copérnico aí do que acontecia realmente, que o heliocentrismo era uma teoria extremamente forte e que questionava esse geocentrismo proposto por Aristóteles e por Ptolomeu, certo? Então, basicamente, a gente tem aí, né, uma frente disso, ele traz mais informações, além disso, ele consegue provar de uma forma experimental, certo? Que a Terra, ela gira no seu próprio eixo, além de girar no eixo do centro do universo. Então, é importante aí coisas que o Copérnico, pela observação, deduzia que ele não conseguia provar, mas ele deduzia a questão do eixo da Terra, né? Galileu, através da experimentação, ele consegue provar que esse movimento ocorre. E como ele faz isso? Basicamente, ele vai no navio, né? E no navio ele sobe, né, no mastro desse navio e ele fala, né, porque o grande questionamento que tinha era o quê? Que se a Terra girasse,
né? A igreja questionava isso, né? E inclusive Aristóteles e Ptolomeu. Se a Terra girasse no seu próprio eixo, né? A gente teria essa sensação, né? Mas aí o que Galileu explica, né? Ele fala que quando ele vai no mastro de um navio e ele joga uma pedra, essa pedra ela tem uma queda vertical, ela cai na frente do mastro, certo? Por quê? Porque ele está dentro do navio. Então o navio em movimento, né? Então todas as forças que agem no navio em movimento estão agindo nele, estão agindo na pedra, estão agindo em tudo. Então a pedra vai cair reta. Agora, se você estiver fora do navio e vendo o navio passando e ele joga essa pedra, você vai ter uma sensação, você vai ver que a pedra na realidade ela vai cair numa posição diferente. Você vai ter essa sensação, porque você está fora desse grande movimento. Então, a gente estar dentro da Terra, né, junto com esse movimento contínuo, né, semelhante a estar no barco, você acaba não sentindo o movimento da Terra, você acaba ignorando esse movimento. Semelhante aí, isso foi provado depois por Newton, né, com a questão das forças. Então, isso cada vez mais ao decorrer do tempo soma-se mais e mais e mais evidências, né? Copérnico, Galileu, Newton, né, todos os físicos aí soma-se cada vez mais evidências que a Terra gira em torno de um centro que está no centro do universo, né, e o astro mais próximo dele seria o Sol, algo que Copérnico já em 1543 já falava através da observação, beleza? Então aqui a gente vai falar um pouco não só dessa ciência, mas também a gente tinha aí alguns representantes importantes. Tinha um médico, esqueci o nome, desculpa, importante da anatomia, um médico belga, se eu não me engano, né? Então a questão da medicina surge muito nesse momento, como eu disse, a igreja ela não consegue responder questões e tentativas de medidas, né? Interessante, né? Como com a situação que a gente está passando hoje, assim, tipo, não conseguia dar, a igreja não conseguia dar explicações para essas medidas, então vem aí a medicina, vem esses médicos renascentistas, esses fisiológicos renascentistas, tem contato com a medicina do Oriente, que consegue já tratar as epidemias que estavam passando por todo a Europa, né? E a partir disso ele consegue dar explicações de cura e tratamentos para esses tipos de doença naquele momento, né? Então quebra-se aí uma grande hegemonia também da igreja que já estava em crise por não conseguir responder esses problemas. Agora, além disso, a gente tinha aí quebras como a questão do geocentrismo, que era algo extremamente forte, então a igreja está muito fragilizada nesse momento, né? E a ciência política, a gente tem destacando aí Nicolau Maquiavel, que é foda, mano. Esse cara aí é tipo a origem daquilo que a gente vai falar de ciência política, né? O livro dele, O Príncipe, ele é fundamental aí para quem vai fazer direito, quem vai fazer relações internacionais, né? Todo mundo que vai lidar sociais, todo mundo que vai lidar com o Estado, né? Serviços sociais, ciências sociais, todo mundo que vai lidar com o Estado, né? É importante aí ter contato pelo menos com trechos do livro ou pelo menos uma resolução geral. A gente vai trazer uma geral aqui e só uma questão só. No livro ele faz a separação entre política e moral, ou seja, um rei, para vocês terem uma noção, ele é um filósofo absolutista, certo? Né? Ele vai dar base para, como eu disse, o absolutismo é a materialização do poder, o renascimento vigorando sobre a igreja. Então o rei e a burguesia ganha poder sobre a igreja, né, protagonismo, né, e cria o absolutismo. Isso é a materialização do poder do absoluto, do rei, certo? Então agora a gente tem aí Nicolau, ele é um grande conselheiro de corte, né? Então vários príncipes, reis chamam Nicolau para ver as suas decisões, analisar as suas decisões para ver o que ele deve fazer ou não. Então Nicolau ele faz esse livro, né, O Príncipe, uma belíssima obra de arte, né, onde ele faz a separação, né, entre política e moral. Ou seja, se o rei precisar tomar uma decisão difícil dentro de um reino, de um estado, de um império, ele tem que ter uma concepção, ele tem que apoiar a sua decisão na política e não na moral. Ou seja, se for preciso você exilar determinada pessoa
ou você tirar recursos de um lugar sabendo as consequências que isso vai dar e vai para outro lugar, você acaba tendo uma decisão aí que a moral condenaria, né, ainda mais a moral cristã que permeia toda a Europa, né, e ele deveria tomar decisões políticas, né? Então aí essa questão também do Nicolau, ele critica muito essa moral cristã que está posta dentro desse continente europeu, certo? Dentro da Igreja Apostólica Católica Romana, daí ele questiona isso, ele fala que as decisões políticas de um príncipe, né, ele não deveria se limitar a questões morais, né, não deveria se limitar, no momento adequado deve se propor e fazer, mas não deveria se limitar a questões morais postas pela sociedade, no caso a sociedade que ele vive, né? Então a gente pode aí também extrair um pouco. Hoje, em questões muito mais elaboradas, a gente também tem essa separação entre política e moral, certo? Então ele está aí como um grande precursor do que a gente vai chamar de ciência política, firmeza? Na Holanda, a gente tem aí uma literatura muito importante, que é o Erasmo de Rotterdam, né? O Erasmo ele faz um livro que chama Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura basicamente é uma sátira, né, a lógica cristã daquele momento, da igreja. Então ele critica os costumes daquela igreja, ele faz uma sátira dos costumes, dos preceitos, do que a igreja se importava naquele momento, né? Então é bem interessante aí. E nas artes plásticas a gente tem aí o Pieter, né, de Burgel, ou Velho, né, e a gente traz uma arte bem interessante que é o Triunfo da Morte, de 1562. É interessante aqui, por que eu estou trazendo ela para vocês? Porque essa obra, ela não, na realidade, o Pietro, ele não teve muito contato, ele não absorveu muito das técnicas renascentistas de fazer uma obra de arte. Então, quando você comparar isso daqui com as ninfas, como eu mostrei lá, com as ninfas não, com as Vênus, né? Com as Vênus, com as obras que eles produzem muito em grande escala, né? Os retratos que eles produzem em grande escala naquele período, eles não têm muita técnica comparado com essa daqui, é uma técnica diferente. Mas essa obra do Pietro, ele retrata, né? Há uma interpretação que ele retrata o ataque do exército espanhol em represália aos movimentos protestantes que estavam ocorrendo na Holanda naquele momento, né? Então, o Triunfo da Morte é uma obra de 1562, né? Então aqui a gente tem, ó, vamos analisar rapidamente. No cenário do fundo a gente tem um cenário totalmente devastado, e a gente vê que tem esqueletos, pessoas sendo enforcadas ao esqueleto, ó, sendo decapitadas, né, um exército vindo fugindo do esqueleto, e o exército vindo lá do fundo, dentro de uma base, ó, e o exército caminhando, vindo em direção ao que? Aqui, a parte da frente do retrato. E na parte da frente da obra, a gente vê que tem esqueletos aqui, ó, tocando sino, né, como se fosse guiando todos eles aqui para dentro. Um grupo de esqueletos com batas, né, como se fossem nobres, como se fossem não nobres, mas também cristãos religiosos, né? Porque a gente tem aqui uma bata e uma cruz, né? Então a gente tem que lembrar aqui que a Espanha em si, ela era um grande estado, ela era uma grande nação, que o cristianismo era uma base da sua estrutura de governo e de geopolítica, né? Então a gente tinha aí como um grande representante da Igreja Católica Apostólica Romana dentro da Europa, né, que acabou não sendo a Inglaterra, que não foi a França que perdeu esse protagonismo e também voltou para o absolutismo, mas a Espanha ainda se manteve fiel aos preceitos da igreja. Então os movimentos protestantes que ocorria na Holanda, né, protestantes do quê? Protestantes de protestar contra a ideologia, contra as ideias religiosas hegemônicas, né, que estavam vindo aí do Tomás de Aquino. Então eles voltavam a interpretar, a gente vai falar isso na aula anterior, tá? Eles voltavam por uma questão, uma particularidade mais próxima do pensamento do Agostinho, né? E ele trazia isso, né? Essa ideia, e ele questionava os preceitos dessa igreja localizada em Roma e criavam religiões diferentes dentro do próprio cristianismo. Como a gente vai falar do protestantes, do calvinismo, né? Todos esses, né, foram religiões que saíram, né? Os jesuítas,
todos eles foram facções que surgiram dentro dessa grande crise que a Igreja Católica tem a partir do renascimento cultural e científico da burguesia e das diferentes empreitadas que os reis, né, absolutistas, quase absolutistas ali estavam tendo contra a igreja, certo? Então nesse momento aí a gente tem o Estado espanhol fervoroso, signatário e ali forte, firme do lado da igreja, e ele tem um ataque, né, ele ataca a própria Holanda, né, em represália a essas próprias manifestações protestantes do pensamento religioso que se existia dentro em Roma, né, que se passava dentro de Roma, ali dentro da Igreja Apostólica Romana. Né? Então esses esqueletos aqui eles representariam de uma interpretação, tá, desse ataque desse exército espanhol. A gente vê aqui que nem o dinheiro, o rei, né, como passando aqui, ó, com o seu tesouro não foi salvo da morte, porque eles vinham, né, como eu disse, o triunfo, como ele diz, não, o triunfo é da morte. Então vê uma carruagem com cabeças, né, dentro aqui. Essa carruagem ele vai caminhando, né, com uma lanterna, e as pessoas vão passando por cima dos corpos, as pessoas vão fugindo, e o exército de esqueleto tampa as laterais para essas pessoas todas fugirem para dentro dessa armadilha, né? Então, sendo um ataque aí implacável, um ataque que não poupou ninguém, não poupava criança, animais, velhos, mulheres, ninguém, não poupou ninguém. A gente olha aqui na imagem, né? Pessoas todas estiradas, mortas, em geral aí. Então é muito importante que a gente tenha essa interpretação que, mesmo tendo vários movimentos de questionamento da ideologia cristã, a Espanha e outras nações, elas se mantinham ao lado da igreja, sustentando esse poder da igreja, certo? E inclusive atacando outros países, outros reinos, como os Países Baixos, aí no caso, né, a Holanda no caso, atacando devido às revoltas protestantes, revoltas renascentistas de questionamento da ideologia cristã hegemônica, beleza? Então isso é bem importante que a gente tenha essa visão mais complexa, tá? E já introduzindo aqui, porque a gente vai falar lá na frente de Brasil, de Espanha e Holanda de novo, tá? Então tem relação com isso também, com essas tretas que se passam no mesmo período. Firmeza? E a Espanha, a literatura, a gente tem o Miguel Cervantes, né, o grande grande autor aí do Dom Quixote de La Mancha, certo? Dom Quixote, ele é uma sátira da cavalaria nobre, então ele está tirando sarro, né? Ele faz um texto tirando sarro da cavalaria, daquela nobreza despossuída de terra, aquela nobreza que não tinha terras, certo? Então ele tinha que ficar vagando pela Europa através de guerras, tentar guerras, isso é importante que eu estou falando, que eu vou voltar lá na Inglaterra isso. Uma nobreza viciada em guerras para conseguir posses, terras e conseguir riquezas e se transformar em nobres cada vez mais fortes, certo? Isso aqui é importante, a gente vai falar lá na Inglaterra, beleza? Então, essa sátira que o Cervantes já faz, né, também será retomada por Thomas More na Utopia, mas aí de uma forma de utopia, mas não de sátira. Então ele faz uma metáfora da decadência da cavalaria, né, esses nobres de possuída de terra e os conflitos do seu pensamento medieval. Aqui a gente tem Don Quixote, né, e Sérgio Pança, aí seu grande conselheiro e seguidor aí. Essa imagem aqui é do Gustavo Doré, mano. Esse cara é foda, mano. Foda assim de obra, né? Do que ele tem todos esses desenhos, né? E além disso, mano, ele fez desenhos como Pequeno Polegar, Don Quixote, sabe? Obras centrais pro ocidente aí. Ele fez diversas ilustrações tops, tá ligado? Então o cara é foda, mano. Aqui a gente tem na Inglaterra, como eu já disse lá, né? Vamos trazer essa ponte. A gente tem o William Shakespeare, né? Um grande aí, central. Você estuda o William Shakespeare no Brasil, você escuta falar sobre ele no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na porra toda do Ocidente. Por quê? Porque ele é um cara central para esse pensamento. Todas essas pessoas que eu estou trazendo, Maquiavel, Copérnico, certo? Galileu Galilei, todos esses autores, todos eles são parte fundante dessa sociedade ocidental burguesa que a gente vive hoje. Por isso que a gente fala sobre eles hoje. Não quer dizer que só existiam eles, mas quer dizer que eles, né, fazem parte fundamental e eles são os mais pops dessa sociedade que a gente está. Então eles construíram as bases da nossa sociedade.
E a sociedade surgiu de questionamento em conflito com o pensamento religioso dominante da Europa medieval, beleza? Então, no teatro aí a gente tem o William Shakespeare, né? Ele tem obras como Romeu e Julieta, Macbeth, o Otelo, o Rei Lear, né? Então a gente tem várias obras dele. E o que ele tem de importante para destacar dele aqui agora para vocês, né? Primeira coisa, não vai cair a obra dele, óbvio, né, íntegra, a não ser que seja uma interpretação de texto, mas não vai cair íntegra das obras dele, certo? Mas de exigir isso de você. Mas o que a gente pode destacar aqui é que o William Shakespeare, ele questionava, ele fazia frente a esse pensamento hegemônico cristão. Por quê? Porque ele, nas suas obras, ele destacava todos os sentimentos e comportamentos humanos, aqueles comportamentos e sentimentos que para a igreja, né, como eu disse na aula de Baixa Idade Média, para a mulher era negado e tinha que ser observado segundo o pensamento religioso, certo? Segundo esse pensamento, como eu disse naquela aula. Aqui, né, o que o Shakespeare traz? Ele traz os ciúmes masculinos, ele traz os ciúmes femininos, ele traz os prazeres, ele destaca os prazeres, ele destaca a inveja, o amor, o sentimento, ele destaca todos os sentimentos humanos que a igreja fala que tem que ser posto como vigilância e reprimidos, né? Então aí há um grande autor, né, de fazer expressar os sentimentos humanos, certo? Dentro aí das suas obras de teatro, certo? A gente tem diversos autores que fazem isso, né? Eu acho que a que mais me pega, assim, é a Carolina de Jesus, né? Então, a gente também é uma representante que a gente tem aí na literatura brasileira que transmite sentimentos muito fortes, né? Dentro dos seus livros aí, como William Shakespeare também. E os sentimentos que naquele caso, naquele momento histórico, eram o quê? Reprimidos e negados pela igreja, certo? E dentro da literatura, que importante, esse cara é foda, esse cara é central. Por quê? Porque esse cara é ele que vai dar as ideias, ele que vai delinear, ele que vai dar os contornos, né, daquela sociedade burguesa que a gente vive hoje, certo? A sociedade burguesa utópica, porque Thomas More, ele escreve, né, o que seria para ele uma utopia, né? O que é uma utopia? Utopia é aquela sociedade que é perfeita para o Thomas More. E ele descreve uma sociedade burguesa. Para ele, uma sociedade perfeita é uma ilha que ele descreve como utopia, dá o nome de utopia, e essa ilha é uma ilha que a administração é feita através de uma república burguesa, certo? Então a burguesia ela tem destaque nessa sociedade, certo? Então ele retrata, ele dá o delineamento, os contornos de uma sociedade burguesa. Só que uma utopia é importante, isso é importante para ele, tá? Lembrar aqui, não a íntegra, mas lembrar isso que eu vou falar agora. Para o Thomas More, utopia, ou para o Thomas More não, mas a utopia em si, o que, que ela é? Ela é uma crítica, presta atenção no que eu estou falando, ela é uma crítica da realidade. Vou dar um exemplo. Para mim, tá ligado? Que é um país, você faz essa pergunta, o que é um país perfeito para você? O que é um Brasil perfeito para você? Para mim, um Brasil perfeito é um país onde você tem passe livre, tá ligado? E você se movimenta para qualquer lugar do espaço e tem acesso a tudo, certo? Um Brasil para mim é um Brasil onde o preto, tá ligado? Não morre mais do que qualquer outras pessoas. Um Brasil para mim justo é um Brasil que não tem fome, tá ligado? Que não tem desigualdades, certo? Então, para mim, isso, muitas pessoas falam, isso é utopia. Por quê? Porque tudo isso que eu coloco, todas essas características e essas condições que eu coloco juntas numa coisa só, fica quase impossível de ocorrer, certo? Mas isso tudo para mim, por que eu falo que essas coisas são importantes para mim? Porque eu não vejo isso na realidade. Então, uma utopia, ela é uma crítica daquilo que você não vê na realidade. Então, você coloca na sua utopia aquilo que não tem, certo? Aquilo que você quer melhorar, aquilo que você quer construir na realidade. E qual realidade Thomas More estava olhando, vivendo? A realidade medieval, né, de uma burguesia extremamente fortalecida dentro, ou burguesia não, desculpa, uma nobreza, desculpa, presta atenção, uma nobreza extremamente fortalecida na Inglaterra, né, e ele descreve para ele
né, as coisas negativas que ele acaba vendo, né, as coisas que não poderiam existir na ilha utópica dele, no mundo perfeito para ele, né, coisas como a justiça não pode ser cega ou cruel na ilha de utopia, né, porque a justiça, se ela é cega, ela é cruel, a justiça ela não é vertical, as pessoas serão julgadas de outra forma, né, os nobres daqui, que eu vi, ele falando, né? Tipo, ele falando, na minha interpretação, resumindo, geralzão, uma interpretação, uma construção de uma frase para sobre a obra. Então, se você quer ter uma interpretação melhor é, e pontual sobre aquilo, mais literal sobre aquilo, você tem que ler a Utopia, beleza? Mas antes disso, eu estou dando um geralzão, que ele constrói, ele está vivendo numa sociedade que para ele era uma sociedade onde a justiça é cega e não existe liberdade religiosa para ele, porque os protestantes, como ocorreu na Espanha, eles estavam sendo perseguidos, o Estado espanhol estava atacando a Holanda porque eles estavam tendo movimentos protestantes. Então não existe liberdade religiosa. Você não pode ter uma religião diferente da Igreja Católica que está sitiada em Roma, certo? Além disso, de você não ter essa liberdade, os nobres, eles são muito viciados, eles são loucos pela riqueza, pelo poder, pela riqueza, e essa riqueza só se conquista através de guerras. Lembra do Don Quixote, né? Don Quixote, né? O nobre, Massat era do nobre despossuído. O nobre tem que sair em busca de guerras para conseguir terras e se transformar no nobre mais forte. Então, através de guerras e posses, terras que você conquista, você se transforma num nobre mais forte, certo? Quanto mais terras consegue, mais proximidade com o rei você está. Então, nesse momento, essa nobreza ela é viciada em guerras e em riqueza, em possuir riquezas, né? E ela utiliza dessa justiça para as pessoas, né, trabalharem, né, serem oprimidos pelo trabalho. Serem oprimidos para quê? Para as pessoas trabalharem de forma excessiva para a burguesia. Essas pessoas trabalham de forma excessiva para a burguesia, para essa burguesia financiar esse exército do rei, para esse rei buscar terras, conquistar terras e dividir para essa burguesia, ou seja, uma lógica muito predatória. Ele via isso dentro da própria Idade Média. Então essa era a realidade que ele via, né, que ele propunha ali na minha interpretação dentro do texto, certo? Então, esse acúmulo de riqueza dentro dessa nobreza, tudo circulando dentro do burguês e dentro da nobreza, que a nobreza que acumula através da guerra e o burguês que explora esse trabalho para financiar o exército do rei, tudo isso circula através de um abismo entre essas classes sociais, né? Então, porra, se você vê agora o Thomas More, né, mano? Tipo, porra, os caras vão falar que ele é comunista, né? Porque no Brasil os valores são tudo invertidos, beleza? Então aqui a gente vai já tá caminhando pro final, beleza? Então eu gostaria de propor aqui para vocês uma coisa. Antes disso, a estátua do Thomas More na frente da Chelsea Old Church, não sei falar, mas é a igreja velha da cidade de Chelsea, né? Chelsea. Então, Chelsea, sei lá como é que porra fala esse caralho, foda-se, entendeu? E o bagulho é o seguinte, mano. Ele é muito importante, mano, porque ele vai delinear e desenhar o que é uma cidade utópica. Para ele, tudo isso que ele estava vendo na realidade da sociedade medieval, ele critica. E como ele critica? Para ele, o que pode acontecer na utopia? A justiça na Ilha da Utopia, ela defende o povo e as penas quase não existem. Uma das poucas coisas que podem ser condenadas como uma pena de exílio para o Thomas More dentro da sua ilha utópica, dentro do seu mundo perfeito que está representado numa ilha que ele chama de utopia dentro do livro, certo? Dentro dessa ilha, um dos poucos crimes que podem ser condenados através do exílio seria o fanatismo, né? A intolerância religiosa e o fanatismo. Então, aquele fanatismo, a intolerância que permite que você não tolere outra religião, algo diferente de você, isso deveria ser o quê? Perseguido. Isso deveria ser punido dentro da ilha como o quê? Com o exílio, retirada dessa pessoa dessa sociedade, colocar ele aonde? Nas colônias que essa utopia teria comércio, certo? Outra coisa importante, ele fala que na ilha utópica, para ele, no mundo ideal, para ele, a paz reina. Por que a paz reina? Porque os nobres, o parlamento, a burguesia, eles começam a entender
que eles começam a escrever leis, eles começam a defender que a vida do povo é mais importante do que riquezas e acúmulo de terras, né, acúmulo de material, certo? Então ele vê aí que o dinheiro, essa ganância por terras, que até a própria igreja se rende a isso, buscando, fazendo cruzadas para acumular terras, né? Até todas as entidades se rendem ao dinheiro, a essas terras. Tudo isso para ele não ocorreria dentro da ilha utópica. Por quê? Porque lá dentro as pessoas entenderiam que o dinheiro ele é totalmente secundário à vida, né? Ao bem-estar do povo, certo? Então, pra ele, parça, você olha isso daí e fala, caralho, o Victor tá doutrinando nós, então se eu acho que eu estou doutrinando vocês, vocês pegam Utopia e lê na íntegra. É curtinho, tá? Então dá pra ler sim, suave, firmeza? E aí vocês vê, chama ele de comunista ou não, né? É uma extrema coisa doida chamar ele de comunista, óbvio que ele existia, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer aqui é porque no Brasil, né, qualquer ideia que se pareça com isso, a gente chama de comunista, né? Um bagulho muito louco. Mas firmeza, né? Aqui no Brasil as coisas são muito invertidas, tá? Então eu gostaria de trazer uma proposição aqui, porque como da mesma forma que o Thomas More ele está criticando a sociedade medieval, eu quero trazer aqui uma coisa para vocês, certo? Que é uma letra, né, do Sérgio Vaz, né, uma música que ele faz, né, um poema na realidade, que é Um Sonho, que ele interpreta no CD Fábrica da Vida da família Gog. Então o Gog aí, um grande representante do hip hop brasileiro aí de Brasília, né? Ele traz aí vários artistas como Denis Preto Realista, Crônica Mendes, né, Gato Preto, Família UDQ, vários caras monstros aí, mano. E ele tenta ajudar a fortalecer o movimento aí do hip hop, tá ligado? Fazendo esse álbum em 2001 para ajudar a fortalecer, a trazer mais visibilidade para esses grupos, tá ligado? Que são pessoas foda, eu amo aí, tipo, o melhor grupo de rap do Brasil chama A Família, os caras é chave na minha opinião, tá ligado? E eles aparecem aí também. Então o Sérgio Vaz, ele faz, mano, um poema que é a intro, tá ligado, desse CD. E eu gostaria de trazer esse poema que chama Um Sonho, do Sérgio, certo? Para vocês verem aí o que eles têm de utópico e que sociedade que ele critica. Hoje, a sociedade utópica do Thomas More foi a sociedade que tentou ser empregada através do que? Através do absolutismo e, consequentemente, das revoluções da expansão do Império Napoleônico. Então, a sociedade que a gente vive hoje, a base dela, o embrião dela surge nesse renascimento científico. E hoje a gente vive numa sociedade burguesa dominante, certo? Inclusive a partir de 1991, com a queda da União Soviética. Então, a gente tem uma sociedade globalizada, burguesa. E a gente vai ver aí nessa música aí o que vocês acham dela. Ontem sonhei o teu sonho. Sonhei que os soldados, cantando e dançando, libertando-se de todo o mal, surgiam de todos os lugares para velar o funeral de todo o arsenal das ogivas nucleares. No sonho, os homens não eram escravos, nem de si, nem dos outros, tampouco das cores, pois o dinheiro havia sido morto em combate com o amor. As crianças, cravo e canela, zombavam das cores. Como não tinham fome, caçavam estrelas. Quando cansadas, tornavam-se nelas. Sonhei que as mulheres e os homens não tinham coisas, mas sentimentos. E, em sinal de alegria, plantavam suas orações. Não de mãos espalmadas, mas de braços dados, com o milagre do dia. E Deus, todo pequeno gesto de amor, não frequentava igrejas, livros ou estátuas. Apenas corações. Só corações. Sonhei o teu sonho, sem saber que também era o meu. É isso aí, quebrada. Esse é o sonho, mano. O sonho do Sérgio Vaz aí. Poema foda.
Foda, caralho. Mano, é o seguinte, mano. Qual que é a ideia aí? É um sonho, né? Então, eu aí quando tive contato primeira vez aí com o CD, né? Fábrica dos Sonhos. Se você quiser ter acesso a ele, clica aqui, tá vendo o link aí aparece. Então no PDF que eu disponibilizar lá no Drive, você clica aqui no PDF, nesse link azulzinho, e ele vai encaminhar você para uma aba do YouTube pelo celular. Você clica mesmo, ele abre o YouTube no celular, tá ligado? E põe você aí para escutar tanto esse trecho aí intro do CD, certo? Como todas as músicas aí que vem aí do Boyd, do Crônica, da galera aí representa o hip hop, beleza? E além disso aí, como eu disse pra vocês, né, o Sérgio Vaz ele traz um sonho dele, né? Então, na minha interpretação aí que eu tive sobre o primeiro contato que eu tive com isso, né, que ele faz tipo como o rap mesmo faz de diversas formas, né? Mas ele faz críticas pesadas, mostrando, né, que aquilo que ele vê como um sonho, né, que na batalha do amor, do dinheiro, o amor vence e as pessoas, como ele diz, deixam de ser escravas uma das outras, de ser exploradas, de ser escravas das outras e dos objetos, tá ligado? Dos materiais. Então tudo isso, né, que a gente vê aí, são críticas daquilo que o Sérgio Vaz não vê, tá ligado? No mundo que ele vive, mano, no mundo que nós todos vivemos. Porque o planeta é um só, todo mundo vive, tá ligado? A questão aqui é que a gente tá em lugares diferentes, então o Sérgio, tá ligado? Em toda a sua experiência de vida aí, artística, de poesia, mano, o cara produz aí um poema foda desse aí, entendeu? Que traz uma reflexão pra gente, né? Do que não tem na nossa sociedade. O que acontece de errado na nossa sociedade. A utopia, o sonho do Vaz, né? Ele traz aí uma crítica a isso, né? Porque na sociedade que a gente vive, quem vence a batalha entre amor e dinheiro é o dinheiro. Mas no sonho seria o amor, tá ligado? Então é importante aí que a gente tenha uma visão que a utopia, né? A gente cria um mundo perfeito para criticar a nossa realidade, tá ligado? Criticar a realidade que a gente vive. E Thomas estava criticando a realidade medieval e Sérgio Vaz está fazendo uma crítica aí à realidade burguesa, capitalista que a gente vive hoje, hegemônica, beleza? O poema é de 2001 aí, então ele é bem atual. Firmeza? Quiser ter acesso, só clica aqui, ó, pá, no PDF mesmo e é nóis. Fechou? Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai falar de Portugal. Então, na literatura, a gente destaca aí o Luís Vaz Camões, né? O Camões é importante aí. Ele faz lembra, né, que no Renascimento a gente é uma recapitulação da não recapitulação, mas é um resgate da filosofia, da perspectiva estética, a gente viu na aula anterior, da filosofia, da perspectiva estética, da realidade, do senso de beleza, da antiguidade clássica, da Roma e Grécia, basicamente. Então o Luís Vaz Camões, ele traz aí uma estrutura poética que foi reproduzida por Homero, né, na fase pré-homérica, né, lá na Ilíada, né, na Guerra de Troia e na Odisseia, beleza? Então, essa forma, a estrutura de escrita poema épico, ele era usado na Grécia pré-homérica, ou é isso mesmo, na Grécia antiga, tá ligado? Então a gente tem aí uma questão, né, de um resgate de uma estrutura, de uma forma de escrever, né, muito antiga, que na visão da igreja não era cabível para o momento que a ideologia cristã dominava a Europa, certo? E além disso, ele não traz apenas essa estrutura, mas ele traz deuses, né, figuras de Deus, ele apresenta deuses durante o poema, ele fala Deus tal, grego, né, tava lá e interagiu com a gente, viu a gente, o bagulho é meio louco, lembra que bagulho é um poema épico, tá ligado? E tudo isso, esse resgate desses deuses, na perspectiva da igreja, isso é heresia, ser herege, isso tem que ser condenado, é um pecado, tá ligado? Porque você não pode cultuar outro Deus a não ser, ou trazer figura, ou, como a gente mostrou na arte anterior, tanto trazer a figura como cultuar ou falar deuses que não sejam Deus da igreja católica, você tem que ser perseguido e queimado na fogueira, cuzão.
Então, esse resgate, nessa escrita nos Lusíadas, nossa, cara, para os caras da igreja, o bagulho ficou tipo, mano, esse cara tá tirando o Camões, tá ligado? E, mano, para o Camões ele tava arrasando, porque ele tava lá, como mostra aqui na imagem, né? Ele tá recitando o poema Lusíadas para Dom Sebastião, rei de Portugal, tá ligado? Então, o rei de Portugal aí tendo contato com os Lusíadas. E o que que os Lusíadas, basicamente, além dessa afronta que ele trazia para a igreja, ele explicava o que? Ele fazia um poema épico das grandes navegações portuguesas. Então aqui a gente tem um mapa, né, o mapa preferido dos professores de história, né? Então aqui a gente tem a Europa, a África, e eles queriam chegar aqui, lembra as Índias? Por que as Índias? Porque a Índia, a China, Malásia, tudo aqui é considerado as Índias para eles, tá? Então aqui a gente tem as primeiras navegações, ó, em verde até o Cabo da Boa Esperança, que era Cabo das Tormentas até esse momento. A gente tem a outra aqui, que é a roxinha, né, a de Vasco da Gama, ela consegue cruzar esse Cabo das Tormentas e se transforma em Cabo da Boa Esperança, chega perto do Chifre da África e chega na Índia. E depois a gente tem aí o Cabral, né, navegando cada vez mais distante da costa da África e chegando em uma costa diferente da África, que seria a costa da América, futura América Portuguesa, certo? Então essas grandes navegações aqui são empreitadas que foram muito custosas, em forma de dinheiro, de custo de pessoas, de seres humanos e de dinheiro para a coroa. Então esse poema ele retrata um discurso, ele faz um poema heróico da nação, do reino português, pelo seu desbravamento dos mares. Por isso que ele traz monstros, por isso que ele traz deuses, conflitos, intrigas nesse poema, certo? Para mostrar o quanto grandioso, difícil foi ele conseguir chegar nas Índias por uma rota alternativa. Aqui a gente tem um mapa, né, do Diego Ribeiro, um cartógrafo português, né? Esse mapa ele é de 1529, né? Ele retrata a mesma coisa do que o anterior, certo? Só que esse mapa aqui era o mapa que eles usavam para navegar, certo? Então aqui tem a África, a Europa e os naviozinhos, né? Então esse mesmo caminho que foi feito aqui, ele é o caminho retratado e narrado aqui nesse poema épico para o rei Dom Sebastião, beleza? Então aqui é importante nessa aula que o que? A gente não tinha objetivo de falar excessivamente sobre nenhuma pontuação de nenhuma obra ou nenhum autor, mas e sim explicar esse conflito e dar destaque a esse conflito, essas disputas que se dão e aonde se dão com a igreja. Isso daí vai ser tão impactante para a igreja, mas tão impactante, eu vou retomar isso na aula anterior, na próxima aula. Isso foi tão impactante que dentro da própria igreja, dentro do cristianismo, dentro de Roma, as ideias e as pessoas começam a se questionar sobre o que linha seguir, o que fazer e se o que a igreja está fazendo é certo. Isso vai se dar o seu ápice dentro de um fenômeno que vai ser chamado na história de reformas religiosas. O que é reformas? A reforma do cristianismo. E a gente vai ter novas religiões cristãs, descendentes do cristianismo, várias facções cristãs, né, a gente vai ter se dividindo aí por causa dos impactos, né, do fortalecimento do rei e do fortalecimento aí da classe burguesa materializada no renascimento cultural e científico, beleza? Então é isso, quebrada, é nóis.